nós vamos conhecer hoje um trabalho bem diferente, o trabalho da Maria Zi. Ela é mestra bonequeira. Ela cria bonecas de pano, que são chamadas de bonecas benditas. Um trabalho artesanal inspirado no universo feminino e que também tem mais uma missão: levar um clima positivo de felicidade através dos contatos com essas bonecas. Ô Maria Zi, já que a gente vai voltar aos velhos tempos, vamos voltar às bonecas. Né? A gente vai voltar aos velhos tempos no sal. Vamos lá, me conta a sua história das benditas. Você faz as benditas há quanto tempo? Há cerca de 4, 5 anos. Na verdade, nem sempre eu fui bonequeira. A história começa, é claro, começa no início da minha vida, porque eu sou sou uma mineira, filha de uma costureira e de um alfaiate. Então, eu cresci entre linhas, agulhas e tal. E a minha mãe me ensinou todas aquelas habilidades que uma mulher da minha geração em Minas tinha que ter, de bordado, tricô, crochê e tal. E me ensinou a devoção, né? Então, eu sempre tive, por minha conta, uma mania específica de... uma filha chega em casa angustiada com alguma coisa, eu vou fazer um suco para a filha, eu meio que rezo aquele suco e peço ao universo sossego para ela. Eu vou fazer uma echarpe para minha mãe, eu teço echarpe cantando todas as alegrias que a minha mãe teve na vida e bem dizendo isso. Isso é uma coisa minha, ninguém nunca ensinou. E em 2007, início de 2007, eu tive o privilégio de conhecer um círculo de mulheres em Brasília. E olhei de perto essa história de que cada mulher tem uma beleza que é só sua, que não tem essa de que só as magras, ou só as novas, ou só as louras são bonitas. E depois, logo em seguida, 2008, me parece, eu passei a coordenar um círculo de mulheres menor em Pirenópolis, no interior de Goiás, sob a supervisão da Mirella Faur. E lá, com essas mulheres, trabalhando este empoderamento feminino, essa proximidade com o sagrado feminino, eu fiz uma caminhada de 1 ano com elas, com um mito das mães das 13 lunações. E era uma história, assim, cheia de símbolos, muito rica. Eu não queria que elas ficassem muito presas na teoria, queria que elas mergulhassem de cabeça na história. E daí resolvi fazer bonecas. E elas eram, assim, rudimentares na anatomia. No início, os pezinhos eram assim, era uma coisa. E, então, fazendo essas bonecas, cada mês eu fazia uma, eu punha naquela boneca todo o amor que eu queria que aquelas mulheres sentissem, que eu sinto por elas. Toda a alegria de estar trabalhando com elas, tudo isso. E eu comecei a coletar algumas histórias. Quando este conjunto ficou pronto, eu presenteei para este grande círculo de mulheres do qual eu faço parte. E a história acabou, aparentemente. Aí um dia, num incidente de trânsito numa cidade mínima no interior de Goiás, eu e a minha filha estávamos paradas num congestionamento. É um negócio meio surreal, né? Almodóvar perde, uma cidade de 10 mil habitantes, e a gente preso num congestionamento. Deve ter sido o único da cidade. A história da cidade. Porque tinha tido uma batida de carros irrisória, sem danos, e os dois homens, os dois motoristas, se digladiavam e falavam impropérios. Eu devo ter aprendido uns 3 palavrões na hora, com certeza. E daí, sabe como que é mãe, né? Eu não podia manobrar o carro para sair. Eu estava com a mais nova das minhas filhas do meu lado. Aí mãe tem sempre uma sacolinha de possibilidades, já que a gente não sai daqui. Fui lá na minha sacolinha e resolvi tirar uma lição de filosofia. Falei, filha, você está vendo aí? Esses homens estão agindo dessa forma porque eles não têm consciência disso. Porque palavra é igual sementinha. Aliás, o que a gente pensa é igual sementinha, o que a gente sente é igual sementinha, o que a gente diz. E natureza de semente é germinar. Eles estão semeando lixo à volta deles e vão colher lixo. Eu achei que eu tinha arrasado nesta aula de filosofia, já me dava por feliz.
Daí a minha filha, que quando nasceu eu perguntei se era menino ou menina, me disseram, são olhos, porque ela tem olhos enormes, e ela usa esses olhos para futucar todas as possibilidades dos não ditos, né? Ela olhou para mim e falou, ah, sim, então é semeando que a gente vive. E você semeia o quê, mãe? Poxa, isso não estava no cardápio. Eu devia ter avisado para ela que a aula tinha acabado, né, minutos atrás. Eu falei, não, eu não entro nessa história, eu não posso trabalhar, você sabe disso, eu estou aposentada e vamos mudar de assunto. Ela falou, mãe, você pode não poder ter um trabalho regular mais, mas você é criativa, você tem uma história aí para contar e para semear. Acabou a história, a gente foi para nossa casa. Até andou, né? Mas essa cutucada que ela me deu ficou igual a etiqueta de blusa, sabe? Que você olha assim, ela é sedosinha, bonitinha, mas ela fica lambendo as costas falando, eu tô aqui, né? E eu fiquei com isso e eu pedi para minha mãe divina, me deixa fazer 3 coisas, me deixa honrar este aprendizado que a minha mãe passou para mim, que aprendeu com a mãe dela e por aí vai, me deixa ter uma atividade que eu sirva um propósito. Eu não quero vender coisas, eu não quero construir pontes, casas, eu quero servir. E quero ter alegria nisso que eu faço, né? E daí comecei a me lembrar que eu era feliz fazendo aquelas 13 bonecas. Comecei a fazer bonecas para dar de presente para as pessoas e imediatamente eu passei a chamá-las de benditas. E tinha uma questão assim estética que era engraçadíssima. Eu acho nariz grande o máximo. Eu acho lindo, gente, de nariz grande. E eu queria que elas tivessem um nariz grande. E eu não sabia nada, eu não fiz escola de artes, eu não sei anatomia. E aí eu experimentava assim, eu vou fazer o nariz tridimensional e ficava aquela bolinha, aquela batata, não dá. E aí, então, vou bordar, e aí ficava aquelas mulheres de Picasso com o nariz de lado, assim, que também não convencia. Então, as primeiras benditas foram, assim, inacreditáveis, para ser bem generosa com elas. Mas elas tinham sempre braços grandes, que eu dizia que elas têm braços de abraçar e têm pernas longas porque elas vencem distância e mitigam saudades, tem toda uma poesia, porque tem que ter. As minhas histórias são todas cheias de paninhos de crochê lá dentro, né? E com isso eu fui pesquisando, aprimorando, né, o design delas e coletando histórias em torno delas. E hoje eu consigo isso, né? Eu posso pra te ver mostrar. Essas bonecas, mas assim, então, um grau, você não tá entendendo. Uma mulher negra, que é a bendita alegria. Que lindo. Olha que barato. Que lindo. Elas têm numa pose, né? Umas pernocas. Elas têm braços e pernas articulados, então ela tem aquela cruzada de perna da Sharon, assim, ó. Não, tá podendo. Meninos, babem. Que barato, faz aqui. Ela tem o braço articulado e a perna também. Elas são feitas de tecido de algodão e recheadas de fibra siliconada. Mas o cabelo é... O cabelo é lã. Às vezes a lã que já se compra fiada, ou de novelo, às vezes como uma candanga. Esta lã é fiada à mão. Eu adorei essa história de perna cruzada, tão sensual. Essa candanga foi feita a partir de uma foto do Arquivo Nacional. Eu sou uma mineira que hoje vivo em Brasília, então eu queria voltar para a cidade. O jeito generoso que a cidade me acolheu. Então hoje eu faço algumas personagens ligadas à história de Brasília. Esta candanga. Essa aqui é o quê? Uma sambista? Ela é uma negra. Eu tenho uma bailarina, porque ela tem Eu tenho uma parceira hoje. Né? Uma sapatilha. Elas todas têm este pé de ponta. Todas têm pé de ponta, nossa. Todas. É um convite para as pessoas pisarem devagar sobre a terra, sabe? Flutuarem. A gente não tem esse trato de ser delicado por onde a gente anda. Pisa devagar nesse chão, não é assim? Muito bonito isso. Deixa eu passar para lá. Passa lá para a doutora também.
Vocês também vão entrar numa de ver bonecas. Vejo. Eu adorei as roupas. A Bendita A Esperança. Bendita Adorei as roupas. mais idosa, né? Mas a Bendita mais idosa está muito elegante com essas Tá no bolas. shape, não tá? incrível, né? Então, Corbicho. Ela tem come retenção pouco sal. hídrica nenhuma. Ela Nem come como, pouco ela deve sal. comer pouco sal, tomar muito Com líquido. certeza. Ela é boa nas cores. Olha essa patilha que cor linda. Essa é uma bordadeira. Mexer bem. Lá no entorno de Brasília, numa cidade que chama Planaltina, tem um núcleo tão forte de mulheres bordadeiras que elas inventaram um ponto de bordado chamado Ponto Planaltina. É mesmo? E então, homenageando essas mulheres, eu fiz uma bordadeira. E este desenho aqui é o primeiro desenho que eu consegui bordar com 5 anos. A benção, minha mãe. Olha só que barato. É bem um bordado de uma menininha mesmo. Tem uma história Ela assim, tinha uma aula, eu acho que a gente é da mesma geração. do Instituto muito de próximo, Educação. que tinha uma aula de arte, como é que chamava isso? Não tinha uma Tinha, aula de arte que a tinha, gente sim. aprendia a bordar? Tinha. Eu sempre fui uma mão gaga, assim, sabe? Mas eu aprendi alguma coisa, mas nunca ficou bonito. Eu bordava por mim e pelas minhas Eu acho que eu não colegas. passei Porque eu aprendi a desenho bordar dessa fase pequenininha. aqui. Né? Porque tem uma coisa de você repetir. mas era perfeito. Você repete, você acaba fazendo, mas não tem talento nisso, né? Não é criativo. Mas eu me lembro dessa aula. Dona Maria do Carmo era minha professora. Me lembro direitinho. Eu tenho Nunca aprendi bem. uma torcedora do Brasil. A gente está aí contando Olha que os barato. dias para a Copa. Tem uma torcedora. A bordadeira tem um órgão junto de garrafa maravilhoso. É. Né? Que delícia. Eu saio garimpando estes Muito acessórios. bom. Olha, torcedora animada, né? Tá pronta, olha aqui, ó. Adorei o detalhe, olha o detalhe do short. Não, as roupas são geniais. Os detalhes. É genial isso. E você leva muito tempo fazendo? Depende da boneca. Em geral, como essa torcedora, eu levo um dia fazendo uma boneca. Não, olha a Mas torcedora. Você não é fashion, essa que torcedora. massa. a Marianja, por exemplo, essa é a minha revanche para os Cheio Anjos de- de Sesquiate, de Brasília. Olha, Lembra os Anjos da claro. Catedral? Os anjos são tão masculinos. É verdade, você fez um anjo tão feminino. Essa é a Marianja da Paz. E daí ela tem as asas feitas de folhas e flores do cerrado. Cerrado, ficou lindo isso. E aí eu levo mais tempo numa boneca assim, com certeza. Vamos aqui. Senta aí pra mim, pra elas fazerem uma plateia aqui, nossa. Você falou das roupas e são as... Achei chiquérrimo. As Outro dia roupas- eu vi uma coisa tão bonita de Sesquiate, que a Vera Brant me mandou, tão lindo o vídeo com as obras dele, tão bonito, né? Os Olha que anjos linda são essa maravilhosos. asa, gente. Ficou de um bom gosto isso aqui. Obrigada. Chiquérrimo. Mas sabe, as Benditas hoje, elas integram um Benditas projeto são chamado chiquérrimas. Bendita Escola, numa escola pública de Brasília, na Asa Sul. E as crianças viajam nas roupas. Assim, cada turma tem uma bendita que é a sua madrinha. E os temas de cada bendita me foram passados pela coordenação da escola. Então, eles são uns lindos, porque criança pequena, eles trabalham com temas tipo bendita solidariedade, bendita resiliência. Para eles é só um nome novo. E eles viajam nessa história das roupas. E é interessante que me escrevem cartas retratando a experiência deles em classe e tudo. E eles sempre desenham as benditas em pé. Embora eu faça quase todas elas sentadas, eles sempre desenham em pé. Eu trouxe, inclusive, uma cartinha de um pai, interessante, não uma mãe, um pai, que as crianças levam as benditas para a escola, para casa. Cada final de semana, uma delas leva. Ah, pode passear com a bendita. Eles fazem uma atividade de literatura em casa, com a família. Então tem tanto trabalho bonito, né? É. Ao mesmo tempo tem tanta gente vê, tanta escola caindo aos pedaços, tanta coisa mal feita, mas tem tanta coisa bonita. Tem né? muita coisa. É bom poder mostrar uma coisa bonita, né? E é uma escola Tem pública. feito, é uma escola pública, legal. E também é muito lindo ver um pai falando que
que o momento dele com o filho, com a família lá, foi muito interessante. Ele, no caso, atribui a presença da Bendita. E eu acho perfeito. Cadê a boneca que você... O boneco. Ah, o Bendito. Como é que eles chamam o Bendito? Esse é um bendito sucesso. Que delícia. Olha, Bendito. Leda, tentando abrir um e-mail aqui dizendo que realmente mudaram algumas coisas. Tá, vê se você consegue aí. Pedindo para eu imprimir para trazer para você. Eu não imprimi. Olha aqui. O Bendito. E o Bendito e as Benditas. E a... Aparecendo. Ai, cadê a velhinha maluca? Sinal. Ah, tá aqui. Iemanjá grávida. Bem, mas já grávida? Olha aqui. Grávida. Isso. Vou ter que entrar no Hotmail. E eu quero ver A velhinha maluca. maluca, ela é A festeira. velhinha festeira, a velhinha do babado. Que delícia. Por favor. Muito bom, velhinha do babado. Bendita boneca, alegria bonecas autorais. Muito bem, parabéns mesmo. Obrigada. Eu trouxe para você ver o livro que Macau Góes e Graça Seligman fizeram sobre as mestras bonequeiras brasileiras. Ele está aí junto com a certidão de nascimento das bonecas. Está vendo? Só. Aí dentro tem uma certidão. A Bendita sai com a certidão. Nunca de dá nascimento. tempo da gente mostrar tudo, né? Mas aqui tem até uma certidão, tem umas bonecas, mostrou? Não, a página em branco. Olha aí, aqui, ó, a capa. Isso. Certo?